Qual que é a data que a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda, né? Porque tem toda aquela preparação que os contadores ficam loucos. Quais são as datas finais que vocês têm para poder mandar a declaração, tanto do ITIN number e dos Social Security? Porque eu já ouvi falar que é diferente, não sei se é verdade ou não. É um pouquinho diferente. Eu vou te falar primeiro as datas originais, que esse ano, por causa da pandemia, tá tudo diferente as datas, né? Então tudo mudou, mas depois eu atualizo no final quais são as datas desse ano. Data original de entrega de imposto de renda aqui é 15 de abril, tá? Até 15 de abril. Se cair no final de semana, é o próximo dia 8. Você tem direito de estender essa entrega por 6 meses. Então, se você não tiver toda a documentação pronta no dia 15 de abril, você pode entregar ela até dia 15 de outubro. Tem que pedir uma extensão e, obviamente, eles aprovam. Muito difícil a Receita Federal negar esse pedido. O que é importante saber a diferença é a entrega de uma declaração e o pagamento do imposto. O pagamento, sim, é sempre dia 15 de abril. Você não pode passar daquilo. E existe uma outra forma, você tem que aqui, você pré-paga o seu imposto, né? Mas isso é um assunto que dá para fazer outro vídeo, porque é um complexo. Mas é um pouco diferente do Brasil aqui em relação a isso. Você pré-paga, quando chega na hora de entregar o seu imposto, tá tudo pago. Se você for pagar tudo na hora, você vai pagar uma multa. Então, isso é uma coisa diferente. Em relação a você, não é o ITIN ou Social Security que muda a data da entrega, tá? O que muda a data da entrega é o seu status de residência. Mesmo que a imigração não te dê permissão de estar aqui, o seu visto venceu, você veio como turista, você ficou mais do tempo. Se você passou de 183 dias aqui, 183, você passa a ser residente fiscal do país. Então, mesmo que você tenha um ITIN, a sua data de entrega é dia 15 de abril como residente, tá? Os estrangeiros que não estão morando nos Estados Unidos, estão morando fora, realmente não passam dos 183 dias aqui, que é um cálculo acumulado de 3 anos, a entrega deles é 15 de junho. E a mesma regra aplica para eles. Você pode pedir 6 meses de extensão e, portanto, que você pagou todos os seus impostos. Certo. As empresas também fazem declaração ou não? A data da empresa tem alguns formatos de empresa que são entregues 15 de março e outros 15 de abril. E quando é uma empresa estrangeira, que só tem uma filial aqui, alguma coisa, é 15 de junho. Só atualizar esse ano, na pandemia. O que mudou? As datas de entregas mudaram de dia 15 de abril para 15 de julho. Tá? Tanto a de entrega de imposto quanto de entrega de pagamentos. E as de residentes, de não residentes, que também seria 15 de junho, também foram estendidas para 15 de julho. O que pode considerar no imposto de renda de uma pessoa física? O que legalmente pode e o que muitas pessoas confundem e não pode fazer isso? Tá. Depende muito do ramo da atividade, tá? Para você declarar pessoa física, a empresa, a regra geral, ela se aquela despesa foi necessária para aquele rendimento, ela é considerada legalizada e você pode colocar no imposto de renda. Claro que existem alguns detalhes, por exemplo, como eu mencionei das viagens, né? Se você vai ficar aqui 2 meses e você tem 2 dias que você vai se dedicar para a empresa, você tem que fazer um estimato, porque 2 meses para um lucro pequeno, a Receita Federal vai questionar eventualmente. Tudo isso tem que fazer uma análise, caso a caso. Mas pode colocar. Agora, tem outros casos na pessoa física. Vamos dizer, se você tem uma casa no nome de pessoa física e você aluga ela, você não pode deduzir os juros da casa. Onde numa empresa você pode, tá? Então, são pequenas coisas. Esse é um exemplo. O exemplo do carro, Agora, tem muita coisa que um residente pode fazer e um estrangeiro não pode, né? Um residente, aqui, eles deixam você colocar uma despesa de home office, que é um escritório dentro de casa. Então, você pode colocar isso como despesa, se você tem um escritório em casa, tem uma área separada para o seu escritório, de storage, que seja, você tem esse direito. A gente nunca vai recomendar um estrangeiro fazer isso, porque como é que eles têm um escritório dentro da casa deles aqui, se eles não podem estar morando aqui, né? Então, aquela coisa, cada caso é diferente um do outro. E cada empresa é um tipo de empresa. Eu nunca vou falar para uma pessoa, você pode ter um carro, você pode ter um escritório de contabilidade e ter um carro financiado para a empresa. Você pode colocar despesas na empresa. Tarará.
Se você não tem a empresa, você é pessoa física, qual o propósito de você colocar o seu carro pessoa física na empresa? Isso não pode. Muita gente fala assim: ah, eu vou colocar todas as compras que eu fiz de mercado, tudo que eu compro na rua, todas aquelas notinhas, eu vou colocar, tomei um café, eu vou pegar a notinha e vou colocar no meu imposto de renda. Dá certo fazer isso? Dá certo até a hora que o IRS vem fazer uma auditoria, né? Aí vem aquelas multas pequenininhas que acumulam. Não pode, gente, não pode, eu não recomendo. Teve muitas pessoas que fizeram isso, que a gente já tentou ajudar, no final foi para a corte e não dá certo. O IRS vai ganhar, porque você está fazendo uma coisa que a lei não permite, né? Mesmo numa empresa, gente, não é tudo que você pode colocar. Tem cliente, eu sei, tem cliente que coloca supermercado, tudo na empresa. Eu questiono, mas se eu não faço a contabilidade deles, eles estão me entregando relatório de contabilidade, eu tenho uma certa, até uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de perguntar e educar ele. Se ele continua insistindo, o contador vai fazer. Mas a responsabilidade não vai ser do contador, vai ser deles. Então, quem vai ter que responder por isso depois é eles. Então, a gente sempre tenta defender o cliente o máximo possível para ele não ter dor de cabeça. Né? Então, gente, compra supermercado, não coloquem, não coloquem. Porque a Receita Federal vai olhar assim, como é que você tem uma empresa, qual o propósito de ter uma empresa que só te dá prejuízo? Certo? É normal que os primeiros 2 anos, é comum você, 2 anos, a sua empresa ter prejuízo até a empresa levantar, decolar, né? Depois de 2 anos, a empresa tem que ter um certo lucro, porque senão, qual é o propósito da com a empresa ali bancando? Aí é quando o IRS cai em cima de vocês. E eles esperam, porque eles também querem ganhar o dinheiro deles, querem ganhar as multas deles. Então, eles deixam acumular. Ele também tem muito trabalho. Então, eles estão atrasados com tudo, ainda mais agora, né? Que eles ficaram fechados. Então, vai passando. E quando passa 5, 6 anos, e é 5, 6 anos, gente, a data da entrega. Então, você pode, na verdade, 7 anos para trás que eles podem ir. Caraca. E acumula rápido, e os juros deles é por mês, na verdade acumulando por dia, né? Uma taxa por mês, só que acumula por dia. Então, Tá. pode ser pesado. Uma pessoa física, assim, para a gente entender de um modo geral, porque uma vez um contador, né, que eu não sei bem se é ou não, falou para mim que o que eu posso usar na pessoa física são coisas relacionadas à minha atividade profissional. Isso procede mesmo? Sim, procede. Isso está correto, tá? Você é aquela coisa, a despesa tem que ser relacionada àquele rendimento. Não adianta você falar, eu sou contador e eu tive que comprar tickets para Universal. Com qual propósito que eu tenho um ticket para ir na Disney na Universal? Se não é um sorteio que eu fiz para um cliente, alguma coisa assim, eu não tenho como. Se algum dia vem uma auditoria para mim da Receita Federal e eles me questionam nisso, eu tenho que saber para qual cliente que eu dei, aonde foi emitido, tem que ter provas, né? Então, é uma coisa que não é relacionada. Então, essa regra não é 100%. Eu digo sempre que 98% das leis, elas são cinzas, né? Que aqui nos Estados Unidos tem esse termo, preto, branco e cinza, né? Eu sempre falo, é 1% branco, 1% preto e 98% é cinza. Porque você pode manipular ao seu favor também. Porque é ok. Eu realmente dou esses prêmios. Então, é uma coisa que eu estou dando exemplo que eu realmente faço que não tem nada a ver. Eu não sou uma agente de turismo, né? Mas eu dou esses prêmios para o cliente, para agradar, se é um cliente especial, que está comigo há muitos anos, todo cliente que faz 10 anos com o escritório, a gente dá um prêmio. Então, a gente vai 5, 10, a gente vai acumulando. Mas, então, não tem que ser 100% do ramo da atividade. Pode ser um pouquinho fora, mas tem que ter um propósito e uma prova. Fazendo uma listinha, assim, bem resumida, assim, para a galera que está assistindo a gente já se ligar no que pode e o que não pode. Pessoa física, o que pode pessoa física? Para a galera saber assim, ó, salário vai colocar, sei lá, seguro-saúde vai colocar, né, filhos vai colocar, para a galera saber, assim. Tá, depende muito. Não falo depende muito, gente, desculpa. Assim, vamos falar de um residente. Um residente, sim, ele pode colocar os dependentes dele, que são os filhos deles, no imposto de renda, né? Portanto, que os filhos tenham Social Security, né? Se os filhos têm ITIN, tem alguns vistos que permitem que os pais tenham Social Security e os filhos não. Então, o que acontece? Quando os filhos têm ITIN, eles perdem alguns benefícios. Eles não têm direito a alguns benefícios que o governo dá.
E quando ele é residente americano, todos os filhos também são, eles estão aqui legalizados, todo mundo tem Social Security, ele pode colocar tudo, realmente. Pode colocar despesas de childcare, que é depois da escola, né? Quando você fica para cuidar das crianças, isso você pode colocar. Você pode colocar o plano de saúde aqui, se você depende qual é o plano de saúde que você tem, alguns deles têm benefícios, você pode colocar despesas médicas. Eu já ouvi falar que se você não tem plano de saúde, no governo Obama, eles tinham colocado que você tem que pagar uma multa. Sim, sim, sim. Isso foi horrível, gente. Foi horrível isso. Porque assim, tinha alguns planos que você entrava, dependendo do seu rendimento, era um plano caríssimo. E se você não tivesse, tinha que pagar uma multa por um plano que você não quis fazer porque era carésimo. Então foi uma coisa bem chata que aconteceu aqui, e tinha clientes que não qualificavam. E tinha aqueles também que qualificavam. E tem alguns que fazem, porque esse Obamacare, você fala para um agente de seguros, de plano de saúde, e fala para ele, ele vai perguntar, quanto você ganha, mais ou menos? O cliente muitas vezes não sabe quanto eles ganham. Eles falam, eu ganho 40 mil ao ano. Aí, na verdade, o cliente esqueceu de levar em consideração que ele tem investimento, que ele tem isso, que ele ganha 100 mil dólares ao ano. O que acontece? Ele pré-pagou aquele imposto, chegou no final do ano, ele está devendo 15 mil dólares para o governo. Porque o governo adiantou dinheiro para ele que não tinha que ter adiantado. Aí ele fica chateado, quer dizer, não, agora não existe mais, tá? O último ano foi 2018, que era obrigatório ter. 2019 não é mais. Então, você não tem mais multa agora, graças a Deus. Não existe mais isso, tá? Isso foi tirado. Foi uma coisa que, logo quando o Trump entrou, ele tirou fora. Pelo menos, dá parabéns para, né? Tá, tem que dar parabéns, porque tem muitas coisas foram feitas boas, eu vou falar, porque ele diminuiu muito o imposto de uma empresa também, ele abaixou para 20%, onde antes ia até 30%, ele deixou só nos 20%. A tabela de pessoa física também, antes, se você era casado e você tem o direito de fazer o imposto separado, né? Então, você faz casado, eles falam casados, mas arquivando o imposto separados, né? E você era penalizado, você sempre tinha que pagar uma multa a mais. Só que tem casais que fazem a contabilidade completamente diferente. Tem casal que é todo certinho, a esposa é certinha, o marido não faz, não quer declarar. Aí o que ela faz? Para ela não ter a responsabilidade do que o marido está fazendo de errado, ela quer fazer separado. Antigamente, até 2017, não, 18, se não me engano, você ainda tinha um pênalti se você era casado fazer separado. Agora não, agora você não tem mais, você pode ser separado, não precisa se preocupar mais com isso. Para a pessoa física, tem algumas deduções que ela não precisa ter empresa que ela pode ter direito de deduzir, né? Então, tem despesas médicas, por exemplo, é uma porcentagem. Se você gastou mais de 7,5% do seu rendimento em despesas médicas, o que ultrapassou aquele 7,5% passa a ser dedutível. Porém, você já tem uma dedução do governo todo ano de 14 mil dólares, que todo ano aumenta um pouquinho. Então, se aquela dedução não fosse mais que isso, a pessoa atualiza a dedução básica, né? Então, essa é bem complexo, tem muitas opções de como colocar essas despesas pessoais. Agora, de uma empresa que você tem pessoal, ou que você tem uma empresa que você não tem empresa, você faz tudo sendo pessoa física, né? Você tem uma taxa a mais que você paga. Tá, tem algumas estruturas de empresa que você paga uma taxa mais alta, que é o Self-Employment Taxes, que é só Security e Medicare. Tem estruturas de empresas que você consegue ficar isento disso. Então, nessa hora que eu digo, planejamento é tudo para você. Porque se você fizer o planejamento correto, ok, o que você vai ter? Vale a pena, se o seu imposto fosse muito baixo, o seu rendimento não vai ser muito alto, talvez valha a pena você não ter a empresa, para não ter que pagar aquele monte de... que a empresa, para manter ela ativa com o Estado, é um preço, fazer imposto é outra. Então, se a sua taxa vai ser menor, não vale a pena você ter essa dor de cabeça de ter uma empresa. E certas horas vai valer, porque seu imposto você vai, que é 15,5% mais o que você paga de imposto de renda. Então, vale a pena. Na maioria dos casos, vale a pena. Ah, certo. E como você mencionou, né, numa outra entrevista, tem impostos que são estaduais e federais, né? Tem estados que pode só o federal e não tem o estadual. Isso, são 7 estados,
somente aqui dos Estados Unidos que não obrigam, que não exigem que tenha um imposto de pessoa física. Então, você não paga o seu imposto no seu rendimento para o Estado. O resto todo você paga. Então, nesses estados, são estados que todo mundo quer morar. É bem mais baixo, porque realmente na Califórnia o imposto é bem alto, tá? Qualquer rendimento que você tem aí, você paga. Tem alguns impostos que você paga que você nem consegue pegar de volta, como o disability, né? Mas às vezes depende do seu rendimento, o imposto que você paga do estado, você consegue pegar um pouco de volta quando faz o imposto de renda. Mas na Flórida, por exemplo, você não tem isso. Então, é um benefício a mais. E isso também vale o mesmo para empresas, porque na Califórnia também exige que qualquer estrutura de empresa faça o imposto com o Estado, como a maioria dos outros estados, né? Aqui na Flórida, não. Só existe um formato de empresa que exige que você faça. Por filho, a gente consegue reduzir $1.000 de imposto de renda, é verdade isso? Não necessariamente, tá? Depende muito do que acontece. Ok, primeiro, se o seu filho tem o Social Security. Segundo, se os pais não têm Social Security e os filhos têm, também não pode. Então, todo mundo tem que ter Social Security para poder ter isso, né? A segunda etapa é o total do seu rendimento. Depende, você não pode ganhar nem muito nem pouco, né? Porque se você ganhar acima de um certo limite, você perde o direito de pegar aquele dinheiro de volta. Se você ganha muito pouco e eles te dão outro valor de volta, você também perde aquele dos seus filhos. Então, existem alguns, você vê muitos aqui, quando é época de imposto, né? Você vê em toda esquina, você vê, né? 3 filhos, $5.000 de volta. Isso é só chamativo, é propaganda falsa. Não é bem assim que funciona, não. Tá certo. Você sabe mais ou menos que paga de imposto de renda? Eu sei que é difícil chegar nesse cálculo, falaram para mim que era difícil, mas quanto que, em média, uma pessoa física paga de imposto de renda, em alíquota, assim, percentual, mais ou menos, e uma pessoa jurídica? Você falou que pessoa jurídica era até 20%, né? A pessoa jurídica, na verdade, um formato de empresa jurídica, ela paga 20%. Então, independente do valor, se ela teve um lucro de $100 ou de $100.000, ela vai pagar 20% daquele valor, do lucro. A pessoa física, a tabela é progressiva, tá? Então, ela vai de 10% até 37 ponto alguma coisa por cento. Para você cair na tabela 37%, você tem que ganhar acima de $440.000, né? Mas é assim, ela é progressiva. Então, por exemplo, de $0 a $10.000, você paga 10%. Aí, de $10.000 até 30, você paga 12%. Então, na verdade, não é que todo rendimento seria tributado na faixa que você caiu. Eu fiz outro dia para uma pessoa que era casada, o estimato era casada e não tinha filhos, e estavam com um rendimento total de $300.000 do ano. Acabou que, na hora que a gente olhou na tabela, a gente falou, ok, ele falou, eu vou ser tributado em 30%. Eu falei, não vai. Aí a gente fez o cálculo, mostrei para ele, foi 18%. Que bom. Foi 18%. Claro, não levando em consideração os estados, né? Isso só federal. Antes da gente entrar nas perguntas que mandaram aqui para nós, eu faço Uber, né? E eu sempre percebo que o imposto é muito alto, né? Porque é considerado autônomo, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem muita diferença do autônomo, né? Aquela pessoa que é autônoma, que está pagando ali, às vezes, com o seu social, mas é autônomo também, para aquela pessoa que é deduzido da fonte. Porque tem muita gente que trabalha em empresas e fala assim, nossa, meu salário veio tão baixo porque descontou tudo no cheque. Então, na verdade, a pessoa que é descontada na fonte paga menos do que você. Porque quando você é autônomo, você paga o self-employment e Medicare, que é os 15,5% sozinho. Quando você é funcionário, a empresa paga metade e você paga metade. Tá? A diferença disso tudo é que quando você é autônomo, você realmente tem direito de colocar suas despesas para baixar o seu rendimento. Né? Então, aquele total, o que ela ganhou $40.000, foi taxado em $40.000, você consegue baixar o seu para 20, 15, depende de quanto você teve de realmente rendimento, menos as despesas, né? E vem no relatório lá da Uber, eu coloco a milha rodada também. Isso, você coloca a milhagem rodada. Então, a Uber fala tudo perfeitinho, né, para você. Então, você só pega informações e joga. Então, é aquela coisa, você consegue deduzir isso, porque quando você é autônomo, eles querem saber quanto foi o que você levou para casa.
Uhum. né? Enquanto você é um funcionário, eles pagam tudo. Quando você é um funcionário, você não tem que pagar o escritório, você não tem que pagar o carro, eles estão te dando tudo. Então, aquilo lá é o seu limpo. Mas, na verdade, essa é a maior diferença. É que quem está lá, eles pagam menos que você. Porque eles não vão pagar esse outro self-employment. Porém, você tem direito de deduzir. Em que situações a pessoa recebe dinheiro de volta? Você recebe de volta quando você não preencheu o documento corretamente para o seu funcionário, para o seu empregador, e você emprestou dinheiro para a Receita Federal esse tempo todo. Não é que você recebeu o dinheiro de volta, tá? Isso é vamos dizer que é uma pessoa solteira, que não tem filhos, não tem nada. É isso que acontece. Agora, existem outras razões. Nos primeiros 2 anos de faculdade aqui, o governo te dá um incentivo para estudar, então ele te devolve de $1.000 a $2.000 nos primeiros 2 anos. Então, ela pode ter recebido por causa disso. Se eles têm filhos, eles podem receber o dinheiro que o governo dá se a renda deles foi mais baixa. Então, pode ser relativo a isso. Agora, quem é autônomo, realmente, só paga. Porque você não pagou nada ainda do ano inteiro, né? Eu já cheguei a mandar o meu cálculo de imposto de renda atrasado, né? Eu lembro que teve uma época que eu fui tirar o Tax ID, aí o contador fez um negócio lá que retroativo eu tirar o Tax ID, eu nem sei se isso podia ou não. E aí eu paguei atrasado, paguei juros e multa. Você sabe me dizer o porquê disso daí? Eu mandei atrasado, pago multa. É muito comum isso? É comum, sim, se você não paga no dia certo, você sim tem os juros eles colocam juros e penalidade, né, no pagamento. Então você paga os dois. Porém, você tem direito a uma vez na vida a pedir para a Receita Federal tirar essas multas que você foram aplicadas. Claro, se é uma multa pequena de $100, $200, eu nunca vou recomendar o cliente usar para isso. Eu vou recomendar quando a multa for $1.000, $2.000, né? Porque depende de quanto você atrasou. Se é uma multa pequena, não vale a pena, porque é um perdão que você pede para a Receita Federal e eles te tiram essas multas. Mas sim, existe você não pagar no dia certo. E você, por exemplo, que é autônomo, né? Normalmente, quando uma pessoa que é assalariada, ela já pagou os impostos dela, ela não tem que pagar mais nada. Então, se ela entregar um imposto atrasado, ou se ela ela não tem o que pagar, então ela não vai ter uma multa. Mesmo que ela entregue atrasado, ela não vai ter multa. Você não, pode pagar atrasado por 2 razões. Você pode pagar atrasado porque você não pré-pagou no ano anterior o seu imposto do ano, e você também pode ter a multa se você não pagou o suficiente. Aí eles fazem esse cálculo baseado no ano passado, uma lereia. Em quantas vezes eu posso parcelar o meu imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica? Tá, a Receita Federal ela é bem amigável em relação a isso, tá? Eles querem receber. Claro que eles vão colocar os juros, vão te cobrar uma taxa para financiar, mas eles deixam você financiar. Se você não pagou, não fez de má fé, você realmente não teve dinheiro, se perdeu nas contas, eles deixam você financiar esse valor. E não é um processo complicado, você depende muito do valor total que você tem. Não tem uma regra estipulada de quanto tempo você pode parcelar, porque se a pessoa só deve $1.000, eles vão fazer um cálculo baseado no quanto ela ganha, para eles falar, ok, então você vai pagar de volta para mim em X tempo, né? Quanto mais tempo, mais você paga, porque é mais juros que acumula. Então, eles também analisam isso e decidem com você. Mas é um caso, o seu documento é dado para um agente, o agente vai analisar e vai te falar. Se você não concordar, você pode pedir para rever o caso, passar para outra pessoa. Tem clientes, às vezes, que receberam uma multa realmente alta e não tinha dinheiro para pagar. E uma multa que chegou em $27.000, porque eles foram instruídos errados por contadores, que não precisavam fazer e não fizeram, depois, quando foram fazer, tiveram altas multas. Então, a gente comprovou, olha, a gente tentou tirar o máximo possível para eles, e no final chegou. Eles não podem pagar o que vocês estão pedindo, não é realista, e eles bateram o pé, falaram que era. A gente levou para um advogado da Receita Federal, que existe esse serviço gratuito, e eles conseguiram baixar. Então, eles baixaram de 1.400 ao mês para $200 ao mês. Vamos às perguntas agora. Me mandaram perguntas aqui no Instagram. Eu vou lendo para vocês. Se tiver alguma que às vezes não é da área de contabilidade, pode ser da área migratória, não tem problema. Falar que essa daqui eu não sei, beleza? Vamos lá. O Enedino Correia perguntou o seguinte: eu, como estudante, posso montar empresa e pagar impostos? Pode, sem problema algum. Ele só não pode trabalhar pela lei migratória na empresa.
Tá certo. O Quinteiro Lucas perguntou o seguinte: quais os documentos necessários para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Que a gente já até falou, mas se puder repetir. Claro, claro. É um questionário que a gente pede e cópia do passaporte dos sócios. Tá certo, beleza. Vamos ver aqui a próxima pergunta. A Kelly Lins. Kellinha Lins. Gostaria de fazer um espaço com recreação e hotel canino. Preciso ter alguma qualificação para abrir a empresa? Não precisa para ter hotel canino. Claro que se tiver um veterinário, alguma coisa assim, precisa, né? Mas a abertura de empresa aqui, quando tem, ela teria que abrir uma licença específica no condado e na cidade, que acho que condado no Brasil é município, né? Uhum. Tem licença aqui pelo condado, pela cidade e talvez pelo estado da Flórida, mas ela não precisa ter ela em si ser formada em nada. O Pedro Henrique perguntou: eu posso declarar menos do que eu ganho no imposto de renda? Não, não. Tem muitas leis aqui que deixam você reduzir muito. O país aqui, as leis são muito amigáveis para você reduzir o máximo possível e ser justo. Então, mas nunca mentir no imposto. Se você realmente mentiu ou omitiu de propósito, é onde eles vão profundo e você nunca vai ganhar contra eles. Tá certo. Eu vou até tirar uma dúvida. O aluguel aqui em casa, quem paga sou eu, né? Sai da minha conta, mas os amigos mandam para mim e tal. E aqui nos Estados Unidos, como você sabe, é muito comum a gente manda a ZEL um para o outro. Uhum. Se isso daí pode ter algum problema na receita? Olha, pode. Eles não têm controle disso ainda, mas é uma ótima pergunta. O certo é, se você aluga um quarto, se você faz Airbnb, o certo é você declarar no seu imposto de renda esse rendimento, Sério? tá? E são despesas. De novo, você vai ter mais despesa para bater, você vai acabar provavelmente pagando zero de imposto, mas você tem que declarar. É porque eu fico com dúvida, porque recentemente eu emprestei $5.000 para um amigo e ele vai me pagando e ele manda o aluguel, né, que é a parte dele, e manda $1.000 junto. Então, às vezes, vem um valor mais de $1.000 que ele manda no Zelle. Não, eles não têm controle disso, porque isso uma coisa, transferência de dinheiro um para o outro, né? Mas o que eu recomendo você fazer é você realmente, o que você recebeu de aluguel, você declarar. Porque você depois vai ter a despesa que você tem do aluguel que você paga, você tem telefone, internet, luz, você vai ter despesa suficiente para conseguir reduzir aquilo. Então, não tem o porquê não. Beleza, vamos para a próxima pergunta aqui, ó. O Nielton Alencar. Abrir uma empresa de audiovisual seria prestação de serviços? Como funciona aí? Audiovisual. Isso seria coisa que eu não sei exatamente o que é isso. Eu esqueci. Ela veio as dificuldades. Mas era alguma coisa relacionada a som, alguma coisa assim, eu não sei. Então, se for aluguel, eu entendo que seja alguma coisa de você levar o som e alugar para as pessoas, né? Ou colocar em festa, alguma coisa assim. Imagem, porque tem audiovisual, eu confesso que eu não sei. Então, se for a mesma coisa aqui, quando você tem audiovisual, você vai num hotel, você faz uma conferência, eles te alugam os aparelhos, né? Então, isso é comum, não tem problema nenhum, seria igual no Brasil, porque você está alugando aparelho, existe um outro imposto que é o sales tax que se aplicaria. Vamos para a próxima pergunta aqui. O Luan Santiago. Posso abrir uma empresa e fazer funcionar, contratar funcionários, etc., estando no Brasil? Pode, 100%. Tá certo. Vamos para outra pergunta aqui. O perfil sempre tem um lado. Ele falou o seguinte: eu posso atuar em segmentos diferentes utilizando o mesmo CNPJ? Pode ser. Aqui você tem direito, você tem que ter um ramo principal na empresa. E os outros eles chamam de sub-ramos, né? E se você, vamos dizer que você abriu a empresa com o ramo de audiovisual, e você agora você quer mudar ele para Uber. Você pode mudar, não tem problema. Quando fechar o ano, você declarar seu imposto, você avisa no imposto ainda que você mudou. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta. O Amande Souza falou o seguinte: abrir uma pizzaria delivery brasileira, quais as burocracias e é muito caro manter? Tudo vai depender aonde vai ser essa pizzaria e o planejamento que ele fizer para a empresa, para a pizzaria, né? Aqui em Orlando, por exemplo, todas que abriram estão indo super bem. Claro que depende muito do alvo que você quer atingir, tem que estar num lugar que vai ter a demanda, né?
dos brasileiros aqui, mas o custo não seria muito alto. O mais alto seria o quê? O custo do aluguel, eu acho, né? Porque o produto em si, o que faz uma pizza não é um custo tão alto. E o marketing. Quanto custa para abrir uma empresa na Califórnia? Eu não sei se você vai saber, mas você pode também falar da Flórida, se não souber daqui. Não, na Califórnia é o mesmo preço da Flórida, tá? A gente tá fazendo por 550. Tá certo. Já tá com as taxas do Já com as taxas. Uhum. Beleza. Os outros estados que são um pouquinho mais complicados são o estado que eu diria que é o mais caro é Delaware, por ser uma coisa mais privada. Beleza. Ela fez outra pergunta também. Eu posso abrir a empresa no primeiro dia que chegar nos Estados Unidos? Ela pode abrir sem chegar nos Estados Unidos. Então, sim, ela pode. Deixa eu ver mais perguntas. Ela fez outra pergunta. Quais documentos pessoais eu consigo tirar depois que estiver com a empresa aberta? Tem algum benefício que a pessoa consegue? Assim, por exemplo, consigo um cartão de crédito melhor. Você sabe de alguma coisa que empresas podem, que pessoa física? Não, na pessoa física, na verdade, ela não vai ter nenhum. A única coisa que ela vai conseguir tirar facilmente tendo uma empresa aberta é o IT, né? Que é o CPF de estrangeiros. Isso é uma coisa que a empresa garante, porque você vai ter alguma forma de rendimento. Então, isso é um processo simples e é um dos mais garantidos, porque às vezes com carta de banco eles demoram um pouco, questionam. Mas o que ela pode fazer com a empresa, ela pode financiar carro no nome da empresa, ela pode colocar telefone no nome da empresa, mas ela tem no IT, ela também pode fazer no nome pessoa física dela. A pessoa como turista abre a empresa. O visto dela pode ser mudado ou sempre vai ser turista? Acho que é uma coisa mais migratória, né? É mais migratório e a gente aqui não tem o direito de dar muita opinião, né? Mas se eles quiserem entrar em contato, a gente pode indicar um advogado para eles, mas respondendo por cima, eles podem mudar o visto deles. Tá certo, beleza. Será que interfere ter uma empresa aqui, por exemplo? Porque é muito na imigração, né? É muito difícil falar. Eu não sei todo o que pode e não pode, né? Eu não sei qual a complexidade de fazer isso, mas eu conheço muitos clientes que vieram para cá com visto turista e viraram estudantes, e depois estudantes tiraram outros vistos que estão aqui agora com EB2 ou algum outro visto. Então, sim, é possível. Agora, o processo em si, eu não sei como funciona. Beleza. Fabiano Alves perguntou o seguinte: tem como comprar carro e deixar por 2 meses sem registrar ou precisar abrir empresa? Olha, você comprou o carro, você tem que registrar automaticamente. Não pode ficar sem seguro e muito menos sem registro. O registro aqui é quase um ano, né? Então, quando você compra ele, vai renovar. Se é pessoa física, vai renovar na data de nascimento da pessoa. E não pode, se ficou vencido, é contra a lei. Muitas pessoas falam que deixar o dinheiro na conta bancária, que o imposto de renda vai tomar o seu dinheiro. Em que hipóteses que o IRS pode bloquear a conta da pessoa, tomar o dinheiro da pessoa? Existe isso mesmo? É uma falácia? É uma lenda? Existe, tá? Mas funciona da seguinte forma. Primeiro, você tem que estar devendo dinheiro para o IRS para isso acontecer. Eles não vão do além de suspender a sua conta. Eles não vão simplesmente tirar o dinheiro da sua conta. Eles, primeiro, precisa estar devendo dinheiro para eles, né? A partir de quando você deve dinheiro para o IRS, eles vão eles te mandam comunicados que você tem esse saldo devedor com eles. Por isso que é muito importante sempre manter o seu endereço atualizado com a Receita Federal. Porque se eles mandarem 3 vezes, eles mandam uma, te dão 30 dias para responder. Eles mandam a segunda falando que você não respondeu a primeira carta. Te dão mais 30 dias para responder. A terceira carta é a última carta que eles mandam, dizendo uma palavrinha que chama levy. É L-E-V-Y. Se você vê essa palavra numa carta do IRS, eles vão frisar sua conta, eles vão entrar e tirar o seu dinheiro, tá? Mas eles te dão ainda 30 dias depois que você recebe essa carta. Então, eles tentam muito correr atrás da pessoa, eles tentam avisar, e é uma simples ligação para eles, falar, olha, não posso, o que eu posso fazer? Posso fazer um financiamento? Posso falar com alguém? Posso agendar uma entrevista com o agente da migração, da Receita Federal? E eles vão falar, pode. A partir do momento que você fez essa comunicação com eles, eles colocam sua conta em hold por mais 30 dias. Eles tentam ajudar você o máximo possível, eles não são, assim, esse horror de pessoas. Se você ignorar eles, eles vão frisar sua conta, eles vão pegar o dinheiro que está lá. O que acontece? Se você tem 10 mil na conta e você deve 1.000, eles vão tirar 1.000 mais os juros mais uma taxa. Eles não vão frisar a sua conta. Se você deve 10 mil e você tem 2 mil na conta, eles vão tirar aqueles 2 mil que está lá e o banco, por lei, precisa. Qualquer dinheiro que você entrar lá, eles vão tirar. Eles não vão ficar com o dinheiro. Uma pessoa
tem o Tax ID aqui, ela é obrigada a pagar impostos sempre ou não, eu não sou obrigado, não quero? Depende, tem no rendimento ou não? Vamos supor que ela teve rendimento e não pagou nada. Ela não está cumprindo com a lei, né? Se descobrirem, é um crime, né? Você não pagar os impostos aqui. Então, isso é uma coisa que, se ela decidir não pagar, não tem. A Receita Federal vai ter que descobrir. Muitas formas se descobre, porque quando você paga um funcionário, quando você paga alguém, você emite tanto o empregador ou fornecedor, ele emite um formulário e ele informa a Receita Federal desse dinheiro que ele pagou a você. Então, tá lá no registro. Eles podem vir atrás de você quando eles quiserem. Da cadeia, não pagar imposto aqui? Da cadeia, tá? Sonegação de imposto aqui, alteração da cadeia, sim, tá? É aquilo que eu falo, é melhor você estar devendo para o IRS, negociar com eles e pagar o valor mínimo do que você ficar não devendo. E eu não sei, isso é mais um tópico para advogados, mas como eu trabalho muito com advogados, eu posso dizer que agora, eu acho que tem 6 meses, ou um pouquinho mais, acho que lançou no final do ano passado, novembro, né? Soltou uma lei nova aqui que eles estão para você, a imigração agora, quando vai aprovar um visto para você, eles estão olhando o seu histórico do seu crédito para ver se você não está crédito sujo. Se você tiver crédito sujo, eles estão negando você porque eles acham que você vai ser uma má influência para o país. Eles querem que você acrescente alguma coisa, não tire do país. Então, eles estão, sim, impondo essa lei. E se você também está devendo para a Receita Federal, também vai para o seu crédito, eles também vão investigar. Então, se você é uma pessoa que está aqui, você vai embora, você pode ter um crime aqui, mas a decisão é sua. Agora, se você tem intenção de tirar um documento, não faça isso, de jeito algum. Tem muitos casos de pessoas que vão se legalizar e lá na hora eles falam assim, ó, aqui você está devendo tanto, tem que pagar, senão não legaliza. É verdade mesmo? É verdade, porque eles acham que é uma falta de respeito você estar aqui e não pagar o seu imposto. Então, eles falam, como é que você quer vir para cá e você não está pagando seu imposto, respeitando? Porque nunca esquecendo que a pessoa que está lá trabalhando, ela é paga com esse dinheiro dos impostos. Então, ela vai levar como se fosse uma ofensa a ela, né? Porque ela é uma pessoa, um órgão do governo, então ela vai levar para o lado pessoal e aqui os agentes de imigração são um pouquinho. Não é que eles são sem coração, eles são treinados para isso, né? Então, é o que eles fazem. Tá certo, beleza. E para a gente finalizar essa entrevista, se você pudesse dar um conselho para a galera, né, que vai preparar os seus impostos, ou que de repente está aqui e tem dúvidas se paga, se não paga, se deve pagar, se deve colocar isso, se não deve, o que você poderia falar para essas pessoas? E também vende o peixe do seu escritório para o pessoal entrar em contato com você. Gente, primeiramente, procure um profissional que possa te ajudar. Não deixe de fazer achando que se alguém falou, porque o ciclano mencionou, porque você nunca sabe se ele está a par da lei. Isso é uma coisa que eu escuto muito aqui. Ah, eu vi um vídeo ali, gente, cada um tem uma opinião. Vai no contador que vai assinar por você, que vai falar para você, vai fazer o planejamento junto com você e vai te simplificar. Aqui tudo você consegue fazer, tudo você consegue dar um jeito. Não é tão ruim. O ruim é você não estar a par da lei aqui e estar declarando seus impostos. Então, tem dúvida? Liga para a gente está aqui, a nossa consulta é gratuita, os primeiros 15 minutos, é uma consulta curta, mais para conhecer você e ver o que você precisa ou não precisa. Entre em contato, verifica com a gente, não deixa passar, porque depois uma coisa que foi tão boba causa um problema muito maior depois. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista, né, uma live, tirando dúvidas, respondendo perguntas. Quero agradecer a Carol por estar disponibilizando o espaço dela aqui. Lembrando que as redes sociais dela vão estar aqui abaixo, inclusive o escritório dela, né, se de repente você quiser fazer uma consulta, contratar algum serviço. Ela fica atualmente na Flórida, mas vocês prestam serviços para outros estados também? Sim, nós temos clientes nos Estados Unidos inteiro. Tá certo. Provavelmente eu vou entrar em contato com você para ver a minha situação. Entra sim, que a gente está aqui para ajudar. Tá certo. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui a live. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem o vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Roger, pelo tempo. É nóis.